Começa agora, pela Rádio 3 Rios, o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio 3 Rios. É um prazer imenso estarmos juntos aqui mais uma vez para realizarmos aí o nosso programa maravilhoso que trata da doutrina espírita, que é o programa Uma Razão para Viver, que a partir de agora está entrando no ar. E daqui vai os nossos agradecimentos especiais a toda a direção, toda a equipe da Rádio 3 Rios, que tem cedido sempre esse espaço maravilhoso para que nós estudássemos a doutrina espírita todos os sábados, a partir das 5 da tarde. Portanto, nosso muito obrigado ao Boy, nosso muito obrigado à equipe técnica, que está aí sempre solícito, nos atendendo com todo carinho, e toda a equipe, de uma forma geral, toda a equipe da Rádio 3 Rios, que Deus possa estar abençoando a todos vocês aí, tá bom? Muito obrigado você, ouvinte, amigo e amiga, que está nesse momento escutando aqui nas ondas do rádio ou através da internet, né? Muito obrigado pela sua audiência. E vamos iniciando o programa de hoje, lembrando que vamos tratar de um assunto muito legal, com certeza vocês vão gostar, que é sobre o livro, o maravilhoso livro da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é da série André Luiz, da série Nosso Lar, né? Que é o livro E a Vida Continua. Portanto, o tema de hoje será A Vida Continua. Muito bem, fique aí conosco que você com certeza vai receber aí muitas informações muito bacanas em relação à vida além do véu, a vida além da morte. E vamos lá, vamos aos recados de hoje do programa Uma Razão para Viver. Lembrando a todos vocês aí que estão sempre convidados, né, a comparecer lá na Sociedade Espírita Joana de Ângeles para uma de nossas reuniões. Então fique à vontade para nos fazer uma visita, será muito bem-vindo, muito bem-vinda lá na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, tá ok? Só lembrando que a Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica ali no bairro Vila Isabel, ali na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6. Lembrando que na segunda-feira a reunião pública acontece às 8 da noite, tá bom? E você pode, com toda certeza, chegar um pouquinho antes, porque tem lá o nosso momento musical, a preparação para a reunião pública. Também acontece essa mesma reunião na quinta-feira. Então, segunda e quinta-feira é dia de você obter muitas informações pertinentes à doutrina espírita. Esclarecimentos serão sempre muito elevados e dados a você aí com todo carinho. Na terça-feira, a instituição, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, realiza um estudo que é o estudo da mediunidade. Esse começa às 7h30 da noite, tá ok? Você pode participar, principalmente aquelas pessoas que têm manifestado a sua mediunidade, ou mesmo para um estudo sistemático, né? Para você conhecer tudo sobre a mediunidade, é toda terça às 19h30. E na quarta-feira nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, que vem falando aí sobre a doutrina espírita de um modo geral, desde os seus primórdios. Muito importante que você também participe, sempre às 19h30. Aí nós temos o nosso Facebook. Convidamos todos vocês que estão nos ouvindo a curtir a nossa página lá no Facebook, para você ficar por dentro de tudo, inclusive todas as palestras que são proferidas lá na Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Elas são transmitidas para o YouTube, para o Facebook, e lá na página oficial do Face você tem todas essas informações para você ficar por dentro, tá bom? É Sociedade Espírita Joana de Ângeles, 3 Rios. Aí lá vai ter também o nosso contato, que é o WhatsApp da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, 24 98843 7822. E aí, através desse WhatsApp,
se você quiser solicitar aí um atendimento fraterno, que é um bate-papo amigo, restrito, para você expor as suas ideias, os seus sentimentos, as suas angústias, sempre teremos uma pessoa especializada para lhe atender com todo carinho, mediante esse aviso prévio, esse agendamento pelo WhatsApp. Vou repetir, tá bom? Anota aí, 24 988 43 78 22, será um prazer atender a todos vocês. E eu gostaria de lembrar também, queridos ouvintes, que nós temos um grande momento aos domingos, que é a Escolinha de Evangelização. E aí atendemos ao mesmo tempo as mães e as crianças num único dia, numa reunião fraterna. Temos o almoço, e essa confraternização que acontece todos os domingos é muito importante para as crianças, para as mães. Além disso, prestamos um serviço com todo carinho para as mães, que assistimos através da Escola de Evangelização, através de um cadastro que elas fazem conosco, para que doemos uma cesta básica mensal para as mães. E se você que está nos ouvindo gostaria de ajudar, de contribuir, também será muito bem-vinda a sua contribuição. É só procurar a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ali no bairro Vila Isabel, pertinho ali dos residenciais Vila Nova, né? Você encontra facilmente. E você poderá fazer também a sua doação, contribuir de alguma forma com alimentos para essas famílias que assistimos aí todos os meses na Sociedade Espírita Joana de Ângeles. E sejam bem-vindos a mais um programa que vamos iniciar a partir de agora com o nosso tema A Vida Continua. Você que está nos ouvindo e é da doutrina espírita, né, é um espírita, provavelmente você já conhece ou já ouviu falar no livro que nós estaremos fazendo um comentário através do programa Uma Razão para Viver, que é o livro E a Vida Continua, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse livro, de tão importante que foi para a doutrina espírita, tornou-se também um filme que tem o mesmo título, o mesmo nome. E este livro, ele fala muito bem de algumas questões que nós sempre temos dúvidas, né? Principalmente as pessoas incrédulas em relação ao que acontece após o nosso desencarne. Acabou-se o nosso período aqui no planeta Terra, para onde vamos? Como é a vida além da morte do corpo físico? Muitas pessoas questionam muito, será mesmo que existe vida após a morte? Eu não acredito nisso, senão eles voltariam para falar. Pois é, eles voltam e nos falam sobre como é a vida além desta encarnação que nós estamos agora. Então, queridos ouvintes, vamos lá. Vamos falar aí sobre a história que gira em torno principalmente de dois personagens, que são a Evelina Serpa, né, e o Ernesto Fantini. Essas duas pessoas são, creio eu, que as principais dessa trama, dessa história toda, que nós vamos debater um pouquinho aqui no programa. Mas, antes de mais nada, né, o nosso tempo é um pouco curto, então vocês vão poder conferir, lendo esse livro a fundo, né, toda essa história maravilhosa, que além desses dois principais personagens, outras pessoas dessas duas famílias, elas se entrelaçam, se ligam, e é muito importante, muito bacana que você leia esse livro. A Evelina Serpa, ela vem a ser uma pessoa católica praticante, principalmente porque ela foi para o colégio completamente católico e a partir desta religião ela levou a vida toda dela através da religião católica, ou seja, ela nem conhecia nada sobre a doutrina espírita. Já o Ernesto Fantini, que também não conhecia a doutrina espírita, mas devido à sua doença, ambos tiveram a mesma doença, né, fatal, uma doença que é um tumor, né, na suprarrenal. Ambos tinham o mesmo problema. Foi através do encontro de ambos que narra a história do livro, a partir do momento em que eles foram lá para um refazimento físico, né, antes da cirurgia que eles precisavam fazer, que era de alto risco. Então aí eles passaram a se conhecer e descobrir muita sintonia entre os dois, que eles praticamente não se conheciam, né? Então foi lá nessa instância em que eles se encontraram, que
começaram a narrar os seus problemas, as suas histórias de vida, e aí nós vamos conhecendo um pouco sobre o livro já a partir de agora, então, com essa história dos dois, né? Que eles se encontram lá nessa estância. Foi uma recomendação médica para que eles relaxassem, cuidassem um pouquinho do espiritual, do moral, né? E, portanto, como eu estava dizendo, o Ernesto Fantini, ele não tinha religião específica, mas ele começou, depois dessa doença, a estudar sobre a espiritualidade. Começou a acreditar que poderia, sim, existir algo mais além da vida do corpo físico. E aí o que é muito importante é essa trama, né, que aconteceu lá. Eles vieram a desencarnar nas cirurgias, mas antes eles se conheceram bastante, conversaram-se bastante. E vamos alguns trechos, né, do livro para vocês ficarem sabendo um pouquinho sobre essa amizade deles que crescia em meio àquela natureza, o carinho, né, dele, que ele era bem mais velho do que a Evelina, né? Era um senhor já. Ele passou a ter um carinho de pai para com a filha, né? E assim eles começaram a se conhecer, se confidenciar. Bom, vamos lá. Um dos pontos que eu gostaria de trazer para vocês aqui é uma história que ele conta lá quando ele estava no jardim lá da estância, né? Que inclusive foi no estado de Minas Gerais. Eles ambos eram paulistas, né? Moravam lá em São Paulo e foram lá para esse refazimento físico lá nessa estância que era em Minas Gerais. E aí, num determinado momento em que eles estavam conversando, surgiu meio que uma dúvida a respeito de corpo, espírito, perispírito. E aí, como isso é muito importante, principalmente para você que está nos ouvindo e não conhece da doutrina espírita, né? Nós somos espíritos, nós habitamos aqui no planeta Terra, nós estamos nos manifestando no dia a dia, no trabalho, na sociedade, na família, através de quê? Através deste corpo físico que cada um de nós possuímos. Mas nós não somos o corpo físico, somos o espírito. E para que haja essa união entre o espírito, que é a essência, e o corpo físico, nós temos aí o perispírito. E aí lá, nessa instância, ele narra um exemplo que cai muito bem para a gente, através do programa, analisar. Vamos lá. O que seria esse espírito, corpo e o perispírito? Estava passando lá um senhor numa charrete, e aí ele narrou, olha, aquele carro lá equivale ao corpo físico. O animal que está conduzindo a charrete, né? O animal pode ser comparado ao corpo espiritual, ou seja, o perispírito, modelador, sustentador dos fenômenos que nos garantem a existência física. O cocheiro, ou aquele que conduzia aquele senhor, ele estava ali simbolizando, em suma, o nosso próprio espírito, isto é, nós mesmos, no governo mental da vida que nos é própria. O carro avariado, né, que naquele momento ali ele tinha tido algum problema com a charrete, e aí ele simbolizou muito bem, que eu achei muito bacana e estou trazendo para vocês agora. O carro avariado, qual que vimos, né, ele narrando para ela ali naquela conversa amiga, recorda um corpo doente. E quando o veículo assim se faz de todo imprestável, ou seja, o corpo físico, o condutor, quem é o condutor? O espírito. O condutor abandona-o à sacada da natureza e prossegue serviço. Aí é o desencarne, né? Montando consequentemente o animal para continuarem ambos, ou seja, eu saio do corpo físico permanentemente através da desencarnação, com a morte do corpo físico, vou eu para o plano espiritual com o meu perispírito. Ainda continuo com um veículo de manifestação, só que esse veículo não é denso. Tanto é que nós não vimos, né? Seria, no caso, as pessoas que têm a vidência, por exemplo, elas veem o quê? Elas veem o perispírito, o espírito que está manifestado no perispírito depois do desencarne. No curso de sua viagem para adiante, então vai ele lá para o mundo espiritual. Isso ocorreria de maneira natural na morte ou na desencarnação, que é o nosso caso. Como somos espíritas, nós não acreditamos na morte, porque nós sabemos que ela não existe. A vida, ela é contínua,
e há somente a desencarnação, o desenlace do corpo. O corpo de carne, tornado inútil, é restituído à terra, enquanto que nosso espírito, envergando o envoltório da matéria sutil e condiciona a existência terrestre, passa a viver em outro plano, no qual a roupa de matéria mais densa para nada mais lhe serve. Somente isso que acontece. E aí a história vai ser narrada aí a partir desse diálogo, né, desses esclarecimentos que eles estavam tendo. Foi que meio uma preparação, né, queridos ouvintes, para eles adentrarem ao mundo espiritual. No livro está narrando lá então que eles foram à cirurgia e que o procedimento para ambos não foi favorável e eles desencarnaram. Não morreram, viu? Desencarnaram, foram para o mundo espiritual. A vida continuava ali. E em meio a esse despertar lá no mundo espiritual, Evelina foi recapitulando toda a sua vida. Há inúmeros relatos em vários livros sobre essa coisa que acontece com a gente. Quando, ao desencarnarmos, parece que passa um filme da nossa vida, da nossa última existência. Serve para uma reflexão bem mais profunda. Só lembrando que as coisas são um pouco diferentes no plano extrafísico, o plano espiritual. Tanto o tempo quanto a matéria que lá existe, tudo é menos denso. As nossas capacidades intelectuais, digamos assim, elas se afloram mais, porque nós não temos o corpo de carne que retém muito dessas capacidades. E aí ele também, o Ernesto Fantini, tinha acontecido o mesmo com ele. Essa reflexão, esse filme da vida toda que passava, né? E o interessante também desse livro, para a gente ficar sabendo de vez como é a vida no mundo espiritual, ela não é diferente daqui, como vamos ver aqui na decorrência do nosso programa de hoje. Só lembrando que estamos aí no final de ano, então fiquem ligados que no final do programa vamos passar uma mensagem referente ao Natal, para finalizarmos muito bem esse programa de hoje aqui, que está muito especial. Então, queridos ouvintes, fiquem ligados, fiquem ligadinhos, antenados aí no programa de hoje. Aí, muito bem, ambos, né, a Evelina e o Ernesto, que nós vamos falar bastante sobre eles dois aqui. Claro que tem outras pessoas envolvidas, espíritos desencarnados, os encarnados familiares de ambos, mas a gente vai colocar eles aqui em evidência durante o nosso programa de hoje. E aí nós vamos ver que lá do outro lado, eles despertam num lugar como se fosse um hospital. A princípio, eles até imaginavam que eles estavam num hospício. Por quê? Porque lá as pessoas estavam falando para eles que eles não estavam mais na Terra. Mas como, né? Eles narravam lá. Mas como se a gente está aqui em meio a um prédio, onde tem suas portas e janelas, jardins, flores, árvores, temos uma fonte de águas, campos verdes, esse hospital. Enfim, nós nos alimentamos com esse caldo quente aqui que é delicioso. Todo o ambiente em que eles estavam, queridos ouvintes, tudo lembrava que eles estariam no planeta Terra ainda. Tamanha é a semelhança, só que lá tudo é mais vívido, né? E eles não estavam acreditando de maneira alguma que eles estariam mortos. Mortos não, né? Desencarnados, mas mortos no corpo físico. Se eles poderiam se tocar, se ver todo aquele ambiente. Mas como poderia ser isso? Para pessoas que não tinham conhecimento espírita. Daí uma coisa muito importante para nós espíritas. Nós já temos esses conhecimentos todos, né? Através dos estudos que a gente faz nas segundas, quartas, dos nossos livros que lemos, da codificação de Allan Kardec, que vem trazendo todas essas informações, principalmente ali depois da codificação. Um tempo depois já surgiram vários livros, que é dessa série maravilhosa, da série de André Luiz, chamada série Nosso Lar, né? Que traz aí todas as histórias
de espíritos que vêm nos contar como é a vida além do véu da morte. Então, continuando aqui, eles lá tinham as residências, tinham escolas, ou seja, instituições de ensino, tinham os templos, inclusive templos religiosos, de acordo com cada um, né, aquilo que eles mais se afinizavam. Tinham nas indústrias, tinham veículos, ou seja, lugares de entretenimento público, praças, jardins. Olha só que bacana, né, a gente saber sobre isso. A vida realmente ela continua, basta que nós tenhamos a nossa mente, o nosso coração aberto para a compreensão daquilo que ainda não tínhamos informação antes da codificação de Allan Kardec. Principalmente com o passar dos anos, essas informações foram ainda cada vez maiores através dos livros aí que a doutrina espírita vem nos trazendo. Por exemplo, casas imobiliadas com lustres, telas, vasos. Inclusive, nós vamos ver mais um pouco para frente que quando eles foram para um tratamento lá no hospital, no mundo espiritual, né? Eles recebiam as informações que iriam ser gravados e filmados. Olha só, quanta tecnologia existe no mundo espiritual também. E há inúmeros relatos de pessoas que ao dormir se veem em locais como estes. No sono do corpo físico, as pessoas nitidamente lembram de vários locais como esse no plano extrafísico que elas visitaram e vêm nos relatando através principalmente das redes sociais. No YouTube tem vários canais maravilhosos aí que vocês podem estar pesquisando também sobre como é a vida além desta vida. Que bacana, né? A gente ter estas informações aí a respeito desse livro E a Vida Continua. Durante o programa de hoje também vamos fazer aí uma pesquisa nas próprias palavras do nosso Mestre Jesus, que falava muito sobre esta vida espiritual. No tempo de Jesus era um pouco complicado o entendimento das pessoas. Mesmo assim, ele já falava sobre o mundo espiritual, sobre o seu reino, que nada mais é do que o mundo espiritual para onde que ele foi. E hoje, graças a Deus, através da evolução humana, nós já temos várias informações, não é verdade? E uma das coisas que a gente pode perceber é que na natureza tudo se renova. Por exemplo, eu estava me lembrando aqui, né, nós estamos numa época aí da fruta manga, e aí você vai lá no pé, colhe a manga, consome e retira o caroço. Se você plantar, brevemente vai estar nascendo ali uma linda árvorezinha, uma linda mangueira. Ou seja, na natureza tudo se renova. Por que não na nossa vida pessoal, nós enquanto indivíduos, por que nós não nos renovaremos, continuaremos vivos, né? Vamos ter essa certeza. Olhando mais com carinho para a natureza, nós perceberemos que tudo se renova, nada se perde na natureza. Porque nós nos perderemos, como muitos dizem, muitos incrédulos dizem, que a vida termina, né, no túmulo. Não, de maneira alguma. Nós vamos ver aí através do estudo de hoje e através das palavras do próprio Mestre Jesus que a vida ela continua com toda certeza. A vida na Terra, queridos ouvintes, ela deve ser interpretada como um trabalho especial para o espírito, viu? Nós estamos aqui no planeta escola. Através dos nossos estudos espíritas, nós vamos entendendo melhor que nós não estamos aqui a passeio e que a vida aqui ela é até mais breve, muito mais breve, já que somos espíritos eternos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos a eternidade em nossas mãos. Precisamos entender que este corpo físico que ora nós estamos inseridos nele é uma oportunidade que Deus nos dá através da encarnação para que possamos passar por diversas experiências e evoluir, crescer espiritualmente. Vamos agora acrescentar mais um personagem, uma pessoa muito importante na vida desses dois queridos aí, Evelino e Ernesto, que é o Ribas, que é o instrutor deles. E aí, como nós dissemos há pouco atrás, houve um momento em que eles precisavam de atendimento. É tipo o que acontece na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, um atendimento fraterno, não é psicólogo, é um atendimento fraterno. E lá no mundo espiritual, onde eles estavam, nessa
colônia espiritual, como se fosse uma cidade. Eles tinham esse auxílio, né, do instrutor Ribas, que através da psiquiatria eles foram atendidos, né? Eles precisavam desse atendimento para continuarem suas vidas, sua evolução lá no mundo espiritual, e também porque eles tinham muitas coisas a resgatar. Essa foi a ajuda, né, do instrutor Ribas, que os conduziu para essa sala, esse escritório de psiquiatria, onde lá, como eu disse, tinha aparelhos para gravar tanto a voz quanto o vídeo, e eu achei muito interessante estar relatando para vocês aí este trecho do livro E a Vida Continua. Vamos ao momento musical e daqui a pouco nós retornamos. Já, daqui a alguns minutinhos, para a gente conversar muito mais sobre esse livro maravilhoso, que é o livro E a Vida Continua, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz nas suas pesquisas, nos seus estudos lá no plano espiritual. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde, ainda em flor. Certamente numerosos amigos sorrirão ao contato dessas narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria anos atrás, quando lhe falassem da aviação, da eletricidade, da radiofonia? O que sabe o homem do imensurável, além das conclusões que tira? O que sabe o homem do imponderável, se nem vê o ar que respira? Mal girou a roda do conhecimento, mal vincou os pés desse lado da vida, e arrogantemente ele já quer brincar de Deus. Seu tempo na terra é um breve momento, logo a morte vem ferindo sentimentos, desafiando a inteligência dos ateus. Sabe o homem das mesas girantes, só sei que mensagens chegarão. O que sabe o homem da mediunidade, sabemos que as bruxas queimaram. Nem tão redimidos para herdar o céu, nem irremissíveis para um fogo eterno, onde situar então filhos de Deus. Como estar no paraíso mães zelosas, cujos filhos choram em tenebroso abismo? Como desfrutar o estranho céu, longe dos teus? Sim, a vida continua, mais real e mais intensa. Não importa sua fé, a despeito de suas crenças, sim, a vida continua em toda a diversidade, entre afetos e famílias, em falanges e cidades, sim, a vida continua. Redimidos para herdar o céu, nem irremissíveis para um fogo eterno, onde situar então filhos de Deus. Como estar no paraíso mães zelosas, cujos filhos choram em tenebroso abismo? Como desfrutar o estranho céu, longe dos teus? Faixas de afinidade, sabe a lei de atração. Formam-se sociedades, cada qual sua dimensão. Renascer e renascer e renascer, então sim, a vida
vida continua, mais real e mais intensa. Não importa sua fé, a despeito de suas crenças, sim, a vida continua em toda a diversidade, entre afetos e famílias, em falanges e cidades. Sim, a vida continua, seus efeitos, suas escolhas, paraísos e umbrais, galhos renovando folhas. Sim, a vida continua, progredindo, renovando, e nascendo e renascendo. Vou do átomo ao arcanjo, sim, a vida continua. Continuando aqui o nosso estudo da tarde de hoje, agradecendo mais uma vez pela sua audiência. Vamos lá, vamos seguindo aqui a nossa intenção é que vocês se sintam no desejo de aprender sempre muito mais. E aí eu convido mais uma vez para você ler esse livro maravilhoso, E a Vida Continua. O livro traz essa reflexão da importância de como a gente age na nossa vida atual. Em decorrência disso, através da lei de causa e efeito, nós iremos habitar nesse mundo espiritual um local específico. Mas esse local específico é de acordo com aquilo que nós pensamos, também de acordo com as nossas atitudes, de acordo com os nossos sentimentos, porque tudo é questão de sintonia, queridos ouvintes. E ao desencarnar, nós somos automaticamente levados para locais que estejam afinizados com aquilo que nós vivemos aqui no planeta Terra. Muitas religiões aplicam o estudo sobre o inferno. O que seria o inferno? Nesse nosso estudo de hoje, ele seria comparado a um hospício, onde nós amargamos as consequências das faltas, dos nossos erros, no fundo, cometidas contra nós mesmos. Não é necessário que ninguém puna a gente, portanto, Deus ele não vai nos punir. É a nossa própria consciência que vai estar nos levando para um local adequado àquilo que a gente vive aqui no planeta Terra. Assim também, pessoas que tiveram uma vida com as suas melhores intenções de evolução espiritual e moral, muito provavelmente serão assistidas, levadas para essas colônias como a Evelina e o Ernesto foram levados. Por quê? Porque Jesus já nos dizia, já nos ensinava que a cada um segundo as suas obras, de acordo com aquilo que nós plantarmos, nós semearmos aqui no planeta Terra, e aí é muito importante que a gente saiba disso. A importância das nossas atitudes perante o nosso próximo. E aí nós devemos sempre lembrar de uma palavra maravilhosa que nós conhecemos, que é a caridade, que ela é uma expressão ampla e perfeita de tudo aquilo que nós devemos ser perante nós mesmos, perante Deus e perante o próximo, que é viver de acordo com a caridade, aprender as virtudes que nos levam a essa evolução espiritual e moral, para que nós, ao desencarnarmos, possamos habitar um mundo bem melhor, lá no plano espiritual, porque a nossa vida ela vai continuar. E aí cabe aqui nesse momento uma reflexão, queridos ouvintes. Como é que eu quero e onde é que eu quero estar após o meu desencarne? Porque essa é uma certeza que todos nós conhecemos. Iremos morrer, iremos partir desta vida para uma outra vida. Como será o depois? De acordo com as nossas obras. Mas só lembrando que mesmo as pessoas que cometeram seus erros, equívocos, todos somos irmãos, todos somos fadados ao erro, porque nós somos espíritos ainda em aperfeiçoamento, ainda temos muito que aprender e muitas das vezes erramos, tropeçamos. E esses irmãos, para onde vão?
Eles serão desamparados, jogados ao léu? Não, de maneira alguma. Por isso existem essas equipes espirituais que têm o conhecimento, que têm o amor fraterno, estarão lá, ajudando a todos os que quiserem ser ajudados. Portanto, todos nós teremos sempre o auxílio divino a nosso favor, aonde quer que nós estejamos. Estamos aqui no planeta Terra, temos sempre o nosso mentor espiritual, temos sempre o nosso Mestre Jesus, acima, nosso querido Deus, tudo para que nós cresçamos cada vez mais. Vai depender única e exclusivamente de nós, porque nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer de tudo aqui no planeta Terra, tudo que nós quisermos, só que haverão as consequências. Então que tenhamos a nossa mente e o nosso coração livres do mal, ou que tentemos a todo instante fazer essa reforma íntima, para que nós possamos estar nesse mundo espiritual um pouco melhores do que nós chegamos aqui no planeta Terra. Essa é a intenção, essa é a ideia, para que nós tenhamos em mente que nós não viemos aqui a passeio, não é verdade? Todos nós estamos aqui com uma missão, mesmo que essa missão seja pequena, média ou grande, todos temos um propósito de vida, algo a sanar, algum problema, algum defeito, alguma imperfeição a eliminar do nosso íntimo. É a nossa reforma íntima, para que nós possamos chegar a esse mundo espiritual muito melhor do que nós saímos daqui. Como o livro nos ensina, nos traz todas essas informações, ele também nos mostra que existe uma outra lei. Falamos agora da lei de causa e efeito. Existe a lei de causa e efeito, né? Ou seja, o destino é a soma dos nossos próprios atos, com resultados certos, né? O destino é a soma de nossos atos. Aquilo que nós semearmos aqui no planeta Terra, nós iremos colher muitas das vezes aqui mesmo, mas já nos preparando para um futuro bem melhor, né, no reino de Deus, aquele reino que Jesus nos prometeu. Todos nos destinamos ao amor eterno e, no entanto, para alcançar o objetivo supremo, cada qual de nós possui um caminho próprio. É a individualidade. Essa frase aqui eu tirei do livro, inclusive, tá bom? Foi o instrutor Ribas, que numa das palestras amigáveis lá, ele disse para os seus tutelados, né? A Evelina e o Ernesto. Falávamos aí agora há pouco sobre o reino de Jesus, o reino que Jesus tanto falava. Daqui a pouquinho vamos ir ao Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa fazer um en passant desse tema que está lá no capítulo 2. Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte, que a vida, ela continua no mundo espiritual. É uma nova fase. Assim também na Terra, os encarnados precisam se adaptar. Viver sem o ente querido. Então, tanto nós, quanto aqueles que se foram, sentiremos saudades, obviamente. A vida muda, é uma completa mudança. Já não conviveremos mais com os nossos entes queridos, tanto os que desencarnam, quanto nós que ainda ficamos aqui no planeta Terra. Mas tudo tem um porquê, não é verdade, queridos ouvintes? O livro fala muito disso, né? De todos esses acontecimentos de nossa vida, tudo tem um porquê. O porquê da doença, o porquê das dificuldades. Tudo é uma provação, afinal de contas, o planeta Terra é essa destinação para nós. Um planeta escola, onde haveremos de passar por muitas provações para a nossa melhoria, para a nossa evolução espiritual. Nós não estamos aqui a passeio, como eu já havia dito. Estamos aqui para aprender, para evoluir, para crescer moral e espiritualmente. A vida realmente, né, queridos ouvintes, é uma escola. Nossos familiares, amigos, são aqueles com os quais precisamos estar. Embora encarnados, não entendamos a espiritualidade, nos une muitas vezes para esse reajustamento. O livro ele traz muito isso, o reajustamento entre almas, pessoas que cometeram crimes, fica aquela pendência para sanar em outra existência. E aí nós vemos que toda a espiritualidade superior trabalha e muito para que
nós tenhamos oportunidade de sanar as nossas dívidas do pretérito. Por isso nós podemos perceber que no mundo há muitas tribulações. O nosso Mestre Jesus falava disso. As tribulações, elas sempre vão existir para que seja esse um meio da nossa evolução espiritual. Portanto, o aprendizado, para fazer sentido, entrar no nosso coração, pode ser preciso repetir-se até que compreendamos plenamente. A reencarnação, ela é uma dádiva, ela é um presente divino para que nós tenhamos novas oportunidades para evoluirmos. E aí, como havíamos falado lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, através do Evangelho de João, lá no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, vai falar sobre o reino de Jesus que não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, queridos ouvintes, essa é a mensagem do Cristo em relação à vida espiritual. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se repontam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, da vida material, não os compreendem, os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ter tido como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, ou seja, do Evangelho segundo o Espiritismo, é que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens, todos. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Todas as provações, todas as expiações, todos os desafios que nós temos no dia a dia a vencer, isso nos mostra que a nossa vida futura, ela não é no planeta Terra. Embora estejamos encarnados, somos seres do universo, queridos ouvintes. Tenhamos isso em mente, tenhamos isso no nosso coração. Sejamos cristãos autênticos, amando, servindo, desculpando. Muitas vezes, quem nos critica estará talvez nos auxiliando a nossa própria corrigenda. Não existem aquelas pessoas que nos apontam o dedo, ou seja, nos mostram aonde estamos errando? Pois então, aprendamos a reverter isso em nosso próprio benefício. Muitas das vezes nós não conseguimos nos olhar diante do espelho, não conseguimos penetrar o íntimo com profundidade para ver em nós alguns defeitos, algumas imperfeições que nós temos no nosso espírito, que nós trazemos, inclusive, muitas delas de existências anteriores. E aí, alguns irmãos, eles apenas estão sendo os servos de Deus, claro, de uma maneira que às vezes nós não compreendemos, que nós não respeitamos, que nós não entendemos. Quando nós recebemos algumas críticas, tenhamos em mente que elas vão nos fazer com que a gente, primeiramente, veja o defeito e aí comecemos a trabalhar a nossa melhora moral e espiritual. Façamos então da humildade a nossa companheira para continuarmos a nossa reforma íntima, da nossa encarnação. Então, se nós utilizarmos todos os momentos difíceis, os desafios da vida para evoluirmos, nós iremos merecer esse reino prometido por Jesus, que não é deste mundo, como vimos agora há pouquinho através do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês vão poder pesquisar mais a fundo, lendo lá o capítulo 2,
meu reino não é deste mundo. E aí nós entramos aqui num ponto muito importante para a nossa reflexão nesta tarde aqui no programa Uma Razão para Viver. Estamos falando, afinal de contas, da vida espiritual, não é verdade? E muitas das vezes as pessoas falam, mas por que eu não lembro do que eu fiz em existências anteriores? Aí é que está. Vamos interpretar um pouquinho, vamos compreender um pouco mais. O esquecimento, queridos ouvintes, nos impede momentaneamente de lançarmos um olhar mais apurado nos porquês. Imaginemos nós um exemplo aqui. Estamos diante de um criminoso na nossa própria família, criminoso de vidas passadas. Como seria, né? Por que minha vida é assim? Por que estou convivendo com tal pessoa? Por que eu estou nesta ou naquela aprovação? Por que disso? Por que daquilo? Aí vem os porquês. Às vezes não compreendemos no momento, mas tudo tem uma razão de ser, porque Deus, Ele comanda todo o universo. Deus, Ele está sempre conosco e tudo aquilo que nós passamos vai servir para a nossa evolução moral e espiritual. Mas que tenhamos a certeza, né, que a espiritualidade superior conhece muito mais. Estão muito além do nosso conhecimento, na verdade. Sob a ordem do Mestre Jesus. São trabalhadores na seara do Cristo. E tudo aquilo que vivemos aqui na Terra está sob os cuidados de Deus. Tudo servirá para a nossa evolução, nosso crescimento espiritual. Lembremos que estamos presos a uma matéria densa, num planeta ainda de provas e expiações. E quando cerrarmos os nossos olhos físicos, despertaremos, estaremos libertos das amarras da matéria e aí sim nós compreenderemos muito mais tudo aquilo que nós estamos passando neste momento, lá no futuro, na nossa desencarnação, na nossa volta, né, ao mundo espiritual, nós compreenderemos os porquês que hoje nós tanto indagamos. Às vezes, até dizemos para nós mesmos, eu não mereço isso. Mas Deus, Ele sabe o que faz. Ele sabe de todas as coisas, meus queridos ouvintes. Lá no livro E a Vida Continua, mais para o final do livro, onde vão se resolvendo as coisas, onde nós podemos perceber o quanto é trabalhoso o planejamento na espiritualidade superior, o quanto é desafiador. Então o livro é muito amplo, muito bonito, que claro, a gente nessa 1 hora de programa, que a gente inclusive agradece essa oportunidade, mas é 1 hora de programa, né, queridos ouvintes? Não haveremos de tratar de todo o assunto do livro. O livro se transformou em filme, vocês podem assistir o filme, que é maravilhoso também, tá? Para que vocês compreendam um pouco mais sobre o nosso destino, que é a vida espiritual. Nós somos todos uma grande família espiritual, né? Na verdade, todos que estamos aqui somos ainda imperfeitos, estamos burilando o nosso íntimo, estamos aprendendo através dos ensinamentos que Jesus nos deixou, trazendo aí tantas informações acerca do mundo espiritual. Um dos capítulos também que eu posso relatar para vocês agora do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 3. Estudem lá também. O título deste capítulo é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Inclusive no Evangelho de São João, está lá no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Palavras do nosso Mestre Jesus, que está lá no iniciozinho do capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí vocês estudando esse capítulo, vocês vão conhecer os diferentes estados da alma na reticidade, ou seja, ao irmos para o plano espiritual, as diferentes categorias de mundos habitados, né? E nós temos uma vasta literatura espírita falando sobre o plano espiritual, incluindo aí a série de André Luiz, a série Nosso Lar, começando com o livro Nosso Lar, que é de um esclarecimento muito bacana, muito importante, para que possamos compreender desde já como é a vida do espírito.
Então aqui no plano físico nós idealizamos a continuação da vida lá no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual idealiza-se a correção, ou seja, o reajuste, a melhoria e o polimento dessa mesma vida no plano físico, é a reencarnação. Somos viajores, na verdade, do berço para o túmulo, do túmulo para o berço, renascendo na terra e na espiritualidade, tantas vezes quantas se fizerem precisas, aprendendo, renovando, retificando e progredindo sempre, conforme as leis do universo, até alcançarmos aí a perfeição, que é o nosso destino comum. Um dia, todos nós seremos anjos, relembrando a música espírita que nós cantamos, inclusive, muitas vezes lá no centro, na preparação das reuniões públicas. Eu gostaria de, para finalizarmos aqui, já estamos chegando ao final do programa, antes da nossa mensagem natalina, vamos ler aqui um trecho do livro, que está lá para o finalzinho do livro E a Vida Continua, que diz o seguinte, é uma mensagem muito interessante que eu quero passar para vocês aqui. Irmãos da terra, em meio a vicissitudes de experiência humana, aprendei a tolerar e perdoar. Por mais se vos fira ou calunie, injurie ou amaldiçoe, olvidai o mal, fazendo o bem. Vós que tivestes a confiança traída, ou o espírito dilacerado nas armadilhas da sombra, acendei a luz do amor onde estiverdes. Companheiros que fostes vilipendiados ou insultados em vossas intenções mais sublimes, apagai as ofensas recebidas e bendizei os ultrajes que vos burilam o coração para a vida maior. Irmãs que padecestes indescritíveis agravos na própria carne, desprezadas pelos carrascos risonhos que vos enlouquecem de angústia, depois de vos acenarem com mentirosas promessas, abençoai aqueles que vos destruíram os sonhos. Mães solteiras que fostes banidas do lar e batidas até a queda na prostituição, por haveres tido suficiente coragem de não assassinar do próprio ventre os filhos de vossa desventura, com a insânia do aborto provocado. Mães agoniadas, às quais tantas vezes se nega até o mesmo o direito de defesa, conferido aos nossos irmãos criminosos nas cadeias públicas, perdoai os vossos algozes. Pais, que trazei nos ombros escalavrados de sofrimento a carga dolorosa dos filhos ingratos. Filhos, que aguentais na carne e na alma o despotismo e a brutalidade de pais insensíveis e cônjuges flechados entre as paredes domésticas pelos estiletes da incompreensão e da crueldade. Absolvei-vos uns aos outros. Obsidiados de todos os climas, teceis véus de piedade e esperança sobre os seres infelizes, encarnados ou desencarnados, que vos torturam as horas. Criaturas prejudicadas ou perseguidas de todos os recantos do mundo, perdoai a quantos se fizerem instrumento de vossa aflição e de vossas lágrimas. Quando sentides a tentação de revidar, lembrai-vos daquele que nos concitou a amar os inimigos e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Recordai o Cristo de Deus, preferindo ser condenado a condenar, porque em verdade quantos praticam o mal não sabem o que fazem. Convencei-vos de que as leis da morte não executam ninguém, e não vos esqueçais de que no dia do vosso grande adeus, aos que ficarem na estância das provas, somente pela bênção da paz e do amor na consciência tranquila é que podereis alcançar a suspirada libertação. Então, meus queridos ouvintes, que lembremos do nosso Mestre Jesus tantas vezes quanto nós necessitarmos, quando Ele nos ensina a perdoar, a amar e seguir adiante na nossa evolução espiritual. E para encerrarmos o nosso estudo de hoje, vamos à nossa mensagem com o tema natalino, o Divino Semeador. Quando Jesus nasceu, uma estrela mais brilhante que as outras luzia a pleno céu, indicando a manjedoura. A princípio, pouca gente lhe conhecia a missão sublime. Em verdade, porém, assumindo a forma de uma criança, vinha ele, da parte de Deus, nosso Pai Celestial, a fim de santificar os homens e iluminar os caminhos do mundo. O Supremo Senhor que nos enviou é o dono de todas as coisas. Milhões de mundos estão governados por suas mãos. Seu poder tudo abrange, desde o sol distante até o verme que se arrasta sob nossos pés. E Jesus, emissário dele na terra,
modificou o mundo inteiro. Ensinando e amando, aproximou as criaturas entre si, espalhou as sementes da compaixão fraternal, dando ensejo à fundação de hospitais e escolas, templos e instituições consagrados à elevação da humildade. Influenciou com seus exemplos e lições nos grandes impérios, obrigando príncipes e administradores, egoístas e maus, a modificarem programas de governo. Depois de sua vinda, as prisões infernais, a escravidão do homem pelo homem, a sentença de morte indiscriminada a quantos não pensassem de acordo com os mais poderosos, deram lugar à bondade salvadora, ao respeito pela dignidade humana e pela redenção da vida, pouco a pouco. Além dessas gigantescas obras nos domínios da experiência material, Jesus, convertendo-se em mestre divino das almas, fez ainda muito mais. Provou ao homem a possibilidade de construir o reino da paz dentro do próprio coração, abrindo a estrada celeste à felicidade de cada um de nós. Entretanto, o maior embaixador do céu para a terra foi igualmente criança. Viveu num lar humilde e pobre, tanto quanto ocorre a milhões de meninos, mas não passou a infância despreocupadamente. Possuiu companheiros carinhosos e brincou junto deles. No entanto, era visto diariamente a trabalhar numa carpintaria modesta. Vivia com disciplina, tinha deveres para com o serrote, o martelo e os livros. Por representar o supremo poder na terra, não se movia à vontade, sem ocupações definidas. Nunca se sentiu superior aos pequenos que o cercavam e jamais se dedicou à humilhação dos semelhantes. Eis porque o jovem mantido à solta, sem obrigações de servir, atender e respeitar, permanecer em grande perigo. Ainda que não possua orientadores esclarecidos no ambiente em que respira, o jovem deve procurar o trabalho edificante em que possa ser útil ao bem geral, pois se o próprio Jesus, que não precisava de qualquer amparo humano, exemplificou o serviço ao próximo desde os anos mais tenros, que não devemos fazer a fim de aproveitar o tempo que nos é concedido na terra. Então, queridos irmãos, que aproveitemos cada momento, cada dia da nossa vida para buscarmos a nossa elevação espiritual, a nossa evolução moral e que um dia sejamos todos felizes e perfeitos junto a Jesus. Uma ótima noite e até o próximo programa, se Deus quiser. Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades pra fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou sede perfeitos e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação.
Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos